Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 18ª rodada séria. Na próxima rodada é a última rodada do turno. Muita coisa já definida, obviamente, né? Quem vai disputar o quê, né? Poderemos ter uma ou outra surpresa, mas muito bem, na minha opinião, definido o que cada time está disputando neste Campeonato Brasileiro. Lembrando que dentro do Campeonato Brasileiro tem vários campeonatos à parte, né? Então, na minha opinião, já está definido. E indo pelo caminho que eu sempre digo aqui, futebol é momento. Futebol é momento. A soberba de hoje é a zoação de amanhã. Se hoje você é soberbo quando você está ganhando, quando você perde, você tem que aguentar a zoação. Nem sempre isso acontece. Tem alguns times que ficaram muito tempo sem comer doce, quando come se lambuza, sabe essa situação? E não consegue enxergar. E mais, tem torcedores que reclamam de muita coisa das outras torcidas, mas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz quando está fazendo igual. Então, tem muitas situações que acontecem no Campeonato Brasileiro, e isso eu estou me referindo a todas as torcidas, que a galera tem que começar a entender algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Aqui o canal, todos sabem que eu sou carioca, todos sabem que o meu pai é nordestino, a família do meu pai é toda nordestina, mas vira e mexe, escreve aqui no meu canal: quem é você para falar do Nordeste se você não é nordestino? Você é essa gente do eixo. Nordestinos falando isso para mim. E aí? Aí depois quer reclamar? Reclamar como? Então, cara, tivemos mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos 3 jogos no sábado. E teremos 7 jogos no domingo. Tivemos um jogo de manhã, né, 11 horas da manhã. O Grêmio ganhou do Vitória. Agora à tarde, 4 horas da tarde, tivemos o Atlético Mineiro vencendo o Vasco. E o outro jogo é o Bahia. O Bahia, que na última rodada perdeu em casa, né? Não fez uma grande partida e perdeu em casa. E aí, pela tabela, 18ª rodada, o Bahia joga em casa contra o Corinthians, que na rodada passada estreou o Ramon, o treinador, Ramon Dias, jogou muita bola, e jogou em casa. Nitidamente você viu uma evolução do time do Corinthians. E agora esse Corinthians vai a Salvador. Aí, cara, a imagem que apareceu na televisão do pôr do sol, do pôr do sol, não, do entardecer, né, do anoitecer, em Salvador, lindo, cara, lindo, de fazer um quadro, né, de fazer um quadro aquela imagem. Corinthians vai para Salvador. O Bahia é o time com melhor qualidade, o time que está ali na parte de cima da tabela, querendo encostar nos líderes. Era o favorito, o Bahia, apesar da derrota inesperada na última rodada, mas era o favorito. E o Bahia perde mais uma vez. Amigo torcedor do Bahia, que infelizmente muitas das vezes não aceita a minha opinião, me chama de clubista, me chama de bairrista, mas algumas vezes vocês, meus amigos, que fizeram esse canal crescer,
Vocês não estão enxergando um palmo na frente do nariz e estão indo muito na onda de muitos canais que cobrem o Bahia, que estão com uma soberba monstruosa. Parece que esses canais do Bahia esqueceram de toda a dificuldade que o Bahia teve até hoje e estão roncando de uma maneira que depois vira meme. E aí estão levando você, meu amigo torcedor do Bahia, a entrar numa bolha e enxergar uma coisa que não está acontecendo. E vamos lá. Eu dou sempre o Bahia, eu peço para o Bahia sempre olhar um exemplo, que é o Botafogo. Tá? É um grande exemplo para o Bahia. O Bahia, igual a qualquer outro time, vai viver momentos. O Bahia, igual a qualquer outro time, vai viver momentos. Quando o Bahia fez esse quarteto no meio-campo, eu falei espetacular. Só que vai ter um problema. A hora que esse quarteto der uma queda, o time inteiro vai cair. E me parece que chegou esse momento. Essa queda desse quarteto. Está tendo uma queda nesse quarteto. De um jogador, de dois, de três, dos quatro, mas está tendo uma queda. Mas eu enxergo isso como normal. Lógico, a torcida do Bahia não vai achar normal perder duas em cada em seguida. Mas eu vi a torcida do Bahia, a mesma torcida do Bahia, sacanear um time que o baiano odeia. Se tem um time que o baiano odeia, além do Vitória, é o Flamengo. E o Flamengo, nesse período, em 2 jogos em casa, perdeu um e empatou o outro. Eu vi nego sacaneando, zoando, mas rindo muito. A soberba, a sacanagem de um dia é o meme do amanhã. Mas isso é normal, irmão. Isso, na minha opinião, isso é muito normal. Só que cada um pensa de uma maneira. E hoje, o Bahia jogou mais uma vez em casa para sua torcida. Espero que os torcedores do Bahia e esses canais do Bahia, que na minha opinião muitos deles estão influenciando de maneira muito equivocada a sua torcida, entendam o momento do Bahia e vivam a realidade. Qual é a realidade? Já vou adiantar. A realidade do Bahia é um time muito competitivo, o time do Bahia é muito competitivo, vai brigar no topo da tabela, mas não é um time que tem elenco para disputar título. Sempre falei isso. E não é por agora. Eu sempre falei isso, desde o início. E mais um detalhe. O time do Bahia iria sofrer quando começasse a ter dificuldades com seu meio-campo. E mais, iria sofrer quando os outros times entendessem como jogar com o Bahia. Isso tudo eu falei, mas eu tomei porrada da torcida do Bahia o tempo inteiro. E está acontecendo. Será que uma queda do Bahia, o Bahia vai cair vertiginosamente? Não acredito. Mas é um momento do Bahia de instabilidade que todo time no Campeonato Brasileiro passa. São 38 rodadas, irmão. É muito campeonato. E o Bahia está passando esse momento de instabilidade. Na minha opinião, normal. Não é normal perder 2 em casa. A gente sabe, é ruim, é doloroso. Mas também não é. Agora fudeu, agora vamos cair, acabou tudo, a gente não consegue mais nada, o time é uma merda. Não é nada disso. O Bahia está vivendo um momento de instabilidade, que tem que conseguir sair dessa instabilidade. E aí a gente vai ver agora a força do elenco, que eu vejo um elenco ainda inconclusivo, que tem que ser montado, né? E está sendo montado para esses momentos. Já o lado do Corinthians é completamente ao contrário. O Corinthians me sai de uma zona de rebaixamento, um time que eu não achava muito fraco, mas um time bem irregular, onde o treinador chegou, está tentando ajustar o sistema defensivo e tentar criar situações por ataque. Também muito normal. Sei que eu vou tomar porrada principalmente da torcida do Bahia, que boa parte não aceita quando alguém que não é nordestino falar isso para mim, comenta sobre o Bahia. Principalmente
quando o Bahia não ganha. Principalmente quando o Bahia não ganha. Quando o Bahia não ganha, não admitem que alguém fale mal. E eu não estou falando mal. Eu estou tentando fazer com que você, meu amigo torcedor do Bahia, enxergue o que é o Campeonato Brasileiro. Muito complicado, muito difícil, e que você leva tempo para algumas coisas, um pezinho atrás do outro, e que a instabilidade vai acontecer para todo mundo. Para todo mundo. Esse é o momento do Bahia. No final do primeiro turno. Eu, particularmente, acho normal. Então, Bahia 0, Corinthians 1. Vitória do Corinthians. Corinthians sai da zona de rebaixamento. Empurra o Vitória, o arquirrival. Se tem alguma coisa que o torcedor do Bahia vai ficar feliz, é porque o arquirrival entrou na zona de rebaixamento. E o Corinthians respira, e mais do que isso. O Corinthians não só respira, o Corinthians vê um horizonte muito diferente do que era. O Corinthians chega ao final do primeiro turno com uma esperança de um segundo turno sem sobressaltos, ou com menos sobressaltos, porém com a visão mais ali de meio de tabela, sem sofrimento na zona de rebaixamento. Então, sobre isso que a gente vai falar, então peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Corinthians, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Classificação. Com esta derrota, o Bahia está na quinta colocação com 30 pontos. O Cruzeiro não pode ultrapassar, o Cruzeiro tem 29 pontos, mas já jogou na rodada e perdeu. Porém, o Fortaleza, que vai jogar na rodada, é o sétimo colocado com 29 pontos. Se o Fortaleza empatar, já passa o Cruzeiro e fica com o mesmo número de pontos do Bahia. Fortaleza, que é o rival direto do Bahia no Nordeste. Né? Então, Fortaleza, se empatar, fica com 30 pontos. Só que o Bahia tem 9 vitórias. O Fortaleza tem 8. Então, se o Fortaleza ficar com o mesmo número de pontos, vai perder no número de vitórias, porque o Bahia tem 9 triunfos e o Fortaleza 8. Agora, se o Fortaleza ganha o jogo, o Fortaleza vai a 32. E aí, o Fortaleza vai para a quinta colocação no lugar do Bahia. E se o São Paulo não ganhar o seu jogo, o arquirrival tricolor cearense pode terminar na quarta colocação nessa rodada. O Atlético Paranaense tem 25 pontos, mesmo que ganhe o jogo, só chega a 28 no passo Bahia. Então o Bahia pode perder a sua posição para o Fortaleza e cair para a sexta colocação. Ainda no G6, mas aí já começa a ver a disputa pelo título um pouco mais longe. O que tinha 4, 5 rodadas atrás o Bahia brigando pelo título, hoje não tem mais, porque já está a 9 pontos do Botafogo. Ainda dá? Lógico que dá, mas já começa a ficar mais difícil. E era isso que eu falava em relação ao Bahia, em relação ao elenco. Estão lembrados? Que eu tomei muita porrada. E com esta vitória, o Corinthians vai para a 14ª colocação com 18 pontos. Está atrás do Internacional, que tem 19. O Criciúma tem 17 pontos, mas em 16 jogos. O Cuiabá tem 16 pontos, tem 17 pontos em 16 jogos. O Cuiabá eu acho que ainda vai jogar, se não estiver enganado. Se o Cuiabá ganhar, o Cuiabá passa o Corinthians, mas o Corinthians vai ficar fora da zona de rebaixamento de qualquer maneira, porque o Criciúma está atrás dele, o Vitória já jogou e perdeu, o Grêmio jogou e ganhou, foi a 14 pontos, o Atlético Goianiense está com 11 e o Fluminense está com 8. Ou seja, o Corinthians termina fora da zona de rebaixamento.
O Corinthians, na próxima rodada, vai enfrentar o Grêmio em casa. Vai enfrentar o Grêmio em casa. E o Bahia joga contra o Atlético Goianiense fora de casa. O Atlético Goianiense que está na zona de rebaixamento. Vamos lá para a estatística. O Bahia deu 17 chutes, o Corinthians 7. O Bahia deu 7 chutes em direção ao gol, o Corinthians 2. O Bahia teve 60% mais ou menos de posse de bola, o Corinthians 40%. Precisão nos passes, muito parecido, 80% ali mais ou menos. Faltas, o Corinthians fez um pouco mais, cartões amarelos 4-4, vermelho nenhum. Impedimentos 4 para o Corinthians e 1 para o Bahia. E escanteios 6 para o Bahia, 3 para o Corinthians. Se você pegar os números, amigo torcedor, os números estão a favor do Bahia. Mas, vamos lá, esse número, a estatística, não condiz muito com o que é o jogo. Então vamos para alguns pontos agora. O Corinthians. Ressaltar aqui 3 coisas do Corinthians. Primeiro, André Ramalho fez estreia. Estreia dele no Brasil. Não conhecia, e eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não conhecia André Ramalho. Muito bom jogador. Muito bom. Acima da média. Essa estreia dele foi acima da média. Muito bom. E pelo que parece, ele não é zagueiro, né? Ele é volante. Mas, cara, muito, na minha opinião, pela estreia, muito acima da média. Então, grande contratação. O Garro é o maestro. O Garro é o maestro. Agora o lado negativo. Pô, cara, na boa. O Pedro Raul, que é o reserva do Yuri Alberto, cara, se o Pedro Raul tiver pior do que o Yuri Alberto, é melhor parar de jogar futebol. Se o Pedro Raul tiver pior do que o Yuri Alberto, para de jogar futebol. Cara, o Yuri Alberto não dá, irmão. Yuri Alberto não dá. É impraticável. Eu, se eu tô em campo, porra, não dá, cara. O Yuri Alberto, definitivamente. Ah, mas ele deu passe pro gol do Corinthians. Porra, pelo menos, né, irmão? Mas o Yuri Alberto estraga todos os ataques do Corinthians. Todos. Todos. O Yuri Alberto não dá. O Yuri Alberto não tem a menor condição de ser titular. E não é possível que o Pedro Raul esteja pior do que o Yuri Alberto. Pedro Raul, se você tiver pior do que o Yuri Alberto, para de jogar. Vai fazer outra coisa. Porque não dá. Yuri Alberto ser titular no Corinthians deve ter alguma coisa na cláusula que obriga a colocar ele. Porque, irmão, ele não está acertando nada. Então esse é o primeiro ponto. Agora vamos lá para o lado do Bahia. Bom, o Bahia nitidamente está numa fase de oscilação. E essa fase de oscilação, na minha opinião, tem 2 motivos. Primeiro, todos os treinadores já sabem aonde é o ponto forte e o ponto fraco. E aí ataca o ponto forte, que aí o ponto fraco do Bahia vai ficar mais exposto. Onde é o ponto forte do Bahia? Meio campo, toque de bola, movimentação. Você dificulta a movimentação do Bahia, o Bahia vai continuar com posse de bola. Mas aí vai ter menos espaço e menos movimentação. E o que vai acontecer? O Bahia vai subir as suas linhas, vai dar o contra-ataque. E aí, você deixar os 2 zagueiros, que hoje foram o Cuesta, o Canoa, no mano a mano, não dá. O Cuesta já foi um grande zagueiro, hoje só tem nome. Vamos ser bem sérios, só tem nome. Ele não consegue acompanhar ninguém, porque ele é lento. Tá? Isso eu já falei há muito tempo. Lógico, o outro zagueiro, o zagueiro titular não estava. Mas é isso que eu estou falando. É elenco. Elenco, beleza? Então, tem essa situação de todos os treinadores já conhecerem o ponto forte e o ponto fraco do Bahia, e nitidamente me parece
que a parte física, principalmente dos jogadores do meio campo, está começando a cair. E aí a gente vai por um lado de que o Cauli dentro do jogo, ele oscila. Às vezes ele se esconde, às vezes ele não toca na bola. Nitidamente o Everton Ribeiro no segundo tempo dá uma caída física muito grande. O Everaldo não está tocando na bola. O Everaldo quase não aparece, a gente quase não escuta falar do Everaldo. E por que não escuta do Everaldo? Porque os times estão marcando muito forte o meio-campo, estão tirando muito espaço do meio-campo do Bahia. O Bahia não está tendo gás para aquela movimentação frenética que o Bahia fazia. E aí você escuta muito pouco o Jean Lucas aparecer. Você escuta o Caio, porque o Caio é o homem que recebe a bola primeiro, e ele vai tentar fazer jogada. Mas aí eles vão encurralando, os times adversários vão encurralando esses 4 jogadores, eles não aparecem. Eles não aparecendo, não aparece mais ninguém. Não aparece o ataque, não aparece os laterais. Os laterais acabam não subindo. O Juba subiu muito pouco, o outro lateral subiu muito pouco. Jogadas de linha de fundo, o Bahia não fez quase nenhuma. Tudo era pelo meio estava mais difícil. Então vamos. Primeiro tempo. Cara, o primeiro tempo o Bahia começou melhor, com domínio de bola. Mas sabe, alô, torcedor do Bahia, sabe aquela frase que vocês falaram muito? Ah, o time tal toca, mas é um toque que não tem objetivo nenhum, arame liso. É isso. O Bahia toca, mas está faltando aquele objetivo maior do gol. E está faltando aquele passe diferenciado que o Bahia fazia. Então está fazendo um passe. Essa posse de bola do Bahia, que foi mais alta do que do Corinthians, obviamente, eu te garanto que desses passes, a metade foi para o lado. E um time sem velocidade, porque os laterais não passam. Então o Bahia toca e tenta a jogada sempre pelo meio. Uma hora ou outra vai conseguir uma infiltração, mas é muito pouco. E aí o Bahia começou melhor, só que o Corinthians foi encaixando mais a marcação e o Bahia chutou muito pouco. É só você pegar em relação aos chutes em direção ao gol, o Bahia deu 7. Mas a maioria dos chutes foi no final do jogo, no final do segundo tempo. No primeiro tempo, se eu não estiver enganado, em direção ao gol, teve 2 chutes para um lado e um para o outro. Ou 2 para um lado e 2 para o outro, em direção ao gol. Então o Bahia toca, mas está faltando objetividade. E está faltando movimentação. Além da marcação muito boa do Corinthians, estava faltando movimentação. O Everton Ribeiro estava se movimentando muito, mas o Cauli estava sumido. O Jean Lucas já não estava conseguindo aparecer. E o Caio ficava livre com a bola, mas não tinha para quem tocar, porque o Everaldo estava sumido na marcação. Ou seja, os laterais não passavam, fazer o quê? Tinha que tentar jogar pelo meio. Conseguiu uma ou outra, mas a partir dos 30 minutos, o Corinthians dominou o jogo. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians dominou o jogo. E ficou muito mais perto do Corinthians fazer o gol do que o Bahia. Nitidamente. E foi isso que aconteceu. O Corinthians dominou, pressionou, não deixou o Bahia sair, o Bahia com pouca movimentação, e o Corinthians merecidamente faz 1-0. E aí consegue levar o jogo até o final e termina o primeiro tempo 1-0. Vai para o segundo tempo. O Bahia com o mesmo time. O Corinthians, eu não me lembro se volta com o mesmo time ou faz alguma substituição, eu acho que não. Mas aí o Bahia vai indo para cima, nitidamente, com o passar do segundo tempo, o Ramon coloca o Corinthians no contra-ataque. Quando o Ramon tira alguns jogadores, principalmente o Garro, o time do Corinthians dá uma caída técnica muito grande, porque aí você tira o Garro, que era o cara do meio campo. O Yuri Alberto e ninguém é quase que a mesma coisa. Então o time recua e o Bahia, muito mais do que qualidade, vai muito mais na vontade, vai na força. E um detalhe, no primeiro tempo, minha opinião, o time do Corinthians estava com muito mais vontade que a do Bahia.
As disputas de bola, o Bahia estava perdendo quase todas. O Corinthians estava ganhando no pé de ferro, o Corinthians estava ganhando quase todas. E aí vai para o segundo tempo, o Corinthians, dessa recuada, principalmente quando começa a substituir. O Rogério Ceni faz alguma. Achei que o Rogério Ceni demorou para substituir, que nitidamente estava sem força. E aí ele tira o Cauli, que realmente jogou muito pouco, botou o Depena, mas o Everton Ribeiro já estava cansado. O Jean não estava conseguindo espaço para fazer aquelas infiltrações, colocou o Ademir para tentar romper ali numa jogada individual. Mas o Corinthians estava se defendendo bem. Conseguiu alguns contra-ataques. O Corinthians perdeu pelo menos 2 contra-ataques incríveis. E se eu não estiver enganado, os 2 com o Yuri Alberto. Não dá, cara. Yuri Alberto não dá, irmão. Não dá. Se eu sou reserva do Yuri Alberto, irmão, eu tava chutando tudo de raiva. Eu falei, cara, não é possível, eu sou pior do que esse cara. Não é possível. O Yuri Alberto estragou pelo menos 2 contra-ataques do Corinthians. A sorte do Bahia, que o atacante do Corinthians era o Yuri Alberto. Porque, pelo amor de Deus, ele consegue destruir o ataque. E aí, o Corinthians perdeu as oportunidades e no final do jogo, o Bahia coloca uma pressão incrível, mete bola na trave, tem ali uma pressão, chuta pra cá. O Hugo Souza, goleiro do Corinthians agora, fez umas 2 ou 3 grandes defesas, salvou o Corinthians e o Corinthians consegue a vitória. Aí você vai falar pra mim, Magalhães, mas será que o Bahia não merecia o empate? Cara, vamos ser bem sinceros, o Bahia só deu pressão no Corinthians no final do jogo. O Corinthians só deu pressão, o Bahia só deu pressão no Corinthians no final do jogo. Porque durante o jogo inteiro, o Bahia ficou com a bola, mas foi pouco agressivo. Criou uma outra oportunidade, mas foi pouco agressivo. As maiores situações foram principalmente no segundo tempo. E a pressão foi no final do segundo tempo. Então você pega um time bem armado que estava do Corinthians, que nos 30 minutos do primeiro tempo domina o jogo e faz o gol. E o Bahia tem mais posse de bola, mas só consegue colocar pressão mesmo no final do segundo tempo. Só que, no final do segundo tempo, quando teve pressão, a bola não entrou. O goleiro fez boas defesas, mais uma grande partida do Hugo, bola bate na trave, mas a bola não entra. E, em relação ao Corinthians, a bola entrou no primeiro tempo. Além do mais, o Bahia contou com a sorte, vou repetir, que o atacante do Corinthians é o Yuri Alberto. Porque se é um outro atacante com mais qualidade e tivesse no momento melhor, dificilmente o Bahia não teria tomado o segundo gol. Então, cara, o momento do Corinthians é de empolgação e de acerto com o Ramon, e o momento do Bahia agora é de instabilidade, é de uma certa queda tática, técnica e física que tem que se recuperar para o segundo turno retomar. Quem sabe, já na próxima rodada, o Bahia vence e já dá uma respirada. O que não pode deixar o Bahia é o G6 ficar distante. Mas isso eu não acredito que vai acontecer. Mas já não dá para falar. O Bahia está brigando pelo título nesse momento, mas não. Nesse momento, mas não. Mas até o final do campeonato, pode sim voltar a brigar pelo título. E o Corinthians ainda corre risco de rebaixamento? Sim. Lógico que corre. Não está tão longe. Se você pegar aqui a tabela, o primeiro time na zona de rebaixamento tem 15 pontos, que é o Vitória. E o Corinthians tem 18. Ou seja, são 3 pontos apenas. Então o Corinthians ainda briga contra o rebaixamento e o Bahia ainda briga lá pela vaga na Libertadores. Não mais pelo título, mas pela vaga na Libertadores. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.